Capítulo 30. O Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Este altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas, que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar, não ofereça um incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte:
6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todo o seu equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas, e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele, e os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado, e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote, deverá ser expulsa do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal, a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da arca da aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada, dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Capítulo 31. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aisamaque da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. A tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas, junto com todo o seu equipamento, a pia com seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão
quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não o guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Capítulo 32. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão disse a eles: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação.
Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: O que é que esta gente lhe fez para que você levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Você sabe que este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens.
Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus deu hoje a vocês uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez um monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou,
vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda.
O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem.